Vamos alterar as memórias do passado? A gente pega uma memória de um evento desagradável e em nossa mente a gente transforma em um evento mais desejável. Não importa o nível de experiência que você tenha com a lei da atração, lei da suposição. Se você quiser transmutar, é possível para qualquer pessoa. Você só precisa fazer uma revisão desse acontecimento. Você vai reimaginar ele, não como ele aconteceu, mas como você queria que acontecesse. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mia e aqui a gente fala sobre espiritualidade e autoconhecimento. Hoje vai ter um pouquinho de PNL também. Então, se você gosta desses assuntos, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Então, se você tem dificuldade para imaginar, pode ser porque você tem dificuldade para imaginar uma cena que ainda não ocorreu em sua realidade 3D. Porém, ao revisar uma cena da qual você já viveu ela na sua realidade, é poderoso porque a sua mente consciente não precisa lutar contra uma ideia de estar criando uma ilusão ou não. Então, o nosso objetivo vai ser focar nesse evento que já aconteceu e vamos dar foco no último momento para transmutar isso. Então, as nossas memórias são atos imagináveis que existem na nossa mente e por isso a gente pode alterar elas. Essa revisão de transmutação de uma memória é sobre muitas vezes perdoar a si mesmo e mudar essa percepção desses momentos de você mesmo, transmutar essa memória para algo positivo. E então é basicamente perdoar os outros ou algum acontecimento por você ter sido rejeitado, magoado, decepcionado. E com isso você experimenta uma outra perspectiva, uma nova visão sobre esse mesmo acontecimento. Mudar esse resultado final na sua imaginação leva a uma série de eventos onde o resultado muda a sua realidade. Então existem duas linhas basicamente de pensamento sobre esse assunto. Uma é que essa revisão muda o evento ou memória do passado e a outra é que essa revisão muda como você se sente sobre essa memória ou esse evento do passado. Por exemplo, às vezes eu não penso mais naquela memória como de fato aconteceu. Na maioria das vezes eu me lembro do acontecimento, tenho ele bem nítido, bem claro, mas eu não tenho mais emoções negativas ou traumas em relação a essa memória. Então, o objetivo é fazer com que você mude o resultado que você deseja. Então, ao buscar essa memória e revisar ela, esse evento com sucesso, você se transforma em uma versão de si mesma que tem um passado diferente. E essa versão alternativa sua não experimentou a mágoa, a rejeição, a perda, enfim. Fazer essa revisão buscando na memória faz a gente olhar para essas experiências passadas como um pesadelo ou um devaneio. Quando você muda o passado, você muda o presente e abre mais possibilidades de caminhos diferentes. Então, se você é aquele tipo de pessoa que remói os acontecimentos passados por algum motivo, por alguma falha, esse processo de reprogramar essa falha, esse acontecimento vai te ajudar nisso. E antigamente se acreditava que a nossa memória não poderia ser alterada, mudada. E é uma verdade de certa forma, porque se a gente não traz a consciência, essa memória, esse trauma, essa rejeição, enfim, e não altera ela, ela vai permanecer armazenada exatamente como a gente experimentou naquele momento. E quando trazemos à consciência essa memória, ela se torna suscetível a mudanças, ou seja, memórias de longo prazo se tornam instáveis e podem ser modificadas. Existem várias terapias que fazem isso, PNL é uma delas, eu sou suspeita para falar porque eu gosto e aplico ela, mas existem diversas outras também que podem ser aplicadas. Um dos principais obstáculos nas pessoas é o processo de mudança em si. Quando a gente tenta imaginar um resultado diferente, a mente ela resiste dizendo que não é verdade e que não aconteceu. Nesse caso, a gente age reconhecendo que essa memória
de fato aconteceu e imagina que ela poderia ter acontecido diferente. Então, em vez de lutar contra isso, você reconhece, acolhe e vê que poderia acontecer de outra forma, sim. Toda a criação já está concluída. Todos os estados de consciência, passado, presente e futuro, existem no agora, incluindo esse evento do passado que aconteceu da maneira que gostaríamos que tivesse acontecido. Essa criação desse evento passado é uma realidade sólida. Então, a gente apenas acessa em nossa imaginação nessa outra forma de ver, nesse outro ângulo. Então, como transmutar essa memória? Primeira coisa, a gente ativa um estado mental positivo. Então, se você estiver triste, vai ser mais difícil de fazer essa prática, porque a sua vibração nesse momento, nesse estado, não vai ajudar. Então, não força. Se você não está se sentindo bem nesse momento, tenta fazer depois, em outro momento. E encontre uma posição relaxada para fazer isso. Não tem uma posição específica para se fazer, só senta em uma cadeira que seja confortável, que já está ótimo. Só esteja consciente para que ninguém possa te interromper durante esse processo também. Bom, e feito isso, então você conseguiu entrar num estado de equilíbrio mais tranquilo, mais alegre, mais harmonioso, conseguiu um lugar favorável, confortável para se sentar, sem ninguém estar te atrapalhando de certa forma, e agora você vai respirar fundo pelo menos 3 vezes para limpar a sua mente, e você vai se lembrar do momento em que aconteceu essa memória negativa. E isso deve durar de 20 a 30 segundos. Então é coisa rápida, gente. Não é para ficar remoendo esse fato que aconteceu, essa memória. Então tenta lembrar dessa cena o mais real possível e use os seus sentidos nessa cena. Lembrando das cores, das sensações, do clima, do cheiro. E agora você vai trazer para sua memória até o acontecimento desfavorável. E vai mudar ele de forma positiva, como você gostaria que tivesse acontecido. E depois agradece por isso. E você pode estar repetindo esse ciclo, fazendo algumas vezes, até se sentir satisfeito com esse resultado final. E agora é só deixar esse sentimento bom tomar conta de você. E na hora de voltar para o aqui, para a realidade, você vai voltar para um resultado do qual aconteceu, mas você não é mais afetado por ele. E, gente, quando vocês fazem isso, não contem para as pessoas que você está fazendo essas coisas. Isso é algo pessoal teu. E também tem um outro fator. A partir do momento que tu duvida dessa alteração na tua realidade 3D, você automaticamente está anulando o que você fez mentalmente, quando você questiona isso. Então, depois que tu cria na tua mente, para de se questionar, cadê a mudança? Não estou vendo a mudança. Criou, já está criado e ponto final, já foi e já está colapsada essa criação na tua realidade. Segundo Neville, mudar a sua vida significa mudar o passado. As causas de qualquer presente são as cenas não transmutadas, não alteradas do passado. O passado e o presente formam a estrutura do homem. Quando alterada essa memória, você altera o seu presente e o seu futuro. Então é isso, gente. O vídeo é esse. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui que eu vou respondendo. Um beijo e enjoy!